Fala galera, bem-vindos à aula da cirurgia pediátrica. Eu sou o Leonardo Pereira e a gente vai dividir esse tema em 4 módulos, tá? Tentei dividir da forma mais sindrômica possível, para vocês criarem um raciocínio da cirurgia pediátrica. Na verdade, o que o cirurgião geral tem dificuldade, na maioria das vezes, é o diagnóstico, porque ele não conhece as patologias da cirurgia pediátrica. Então a gente vai apresentar essas patologias para vocês e vamos aprofundar, para vocês saberem o detalhe, a coisa que eles te cobram nas maiores provas do país. Tá? Esse primeiro módulo a gente dividiu em alguns temas. O primeiro é a atresia de esôfago, o segundo estenose hipertrófica de piloro, o terceiro atresias intestinais, quarto má rotação intestinal, enterocolite necrotizante e os defeitos de parede abdominal. Tá? Vamos indo. Todas as aulas a gente vai começar com a situação. Eu quero que vocês prestem bem atenção ao que está marcado em vermelho, tá? O que está marcado em vermelho são as palavras-chave. É isso daí que o examinador vai utilizar para te dizer que essa questão é do que a gente está falando. Porque vamos ver a situação 1, por exemplo. A neonatologia te chama para avaliar um recém-nascido com cianose às mamadas. Ao exame, ele tem salivação aerada e foi tentada passar uma sonda gástrica e não teve sucesso. Tá? Então, grava essas coisas em vermelho. Quando na prova tiver cianoses mamadas, salivação aerada e tentativa de passagem de sonda sem sucesso, o examinador está querendo te dizer que isso daqui é uma atresia de esôfago. Tá? Mas, Léo, o que diabos é atresia de esôfago? Tá? Vamos lá, vamos do início. Lá quando o feto está se formando, na 4ª semana de gestação, o trato respiratório ele ainda não existe. Ele faz parte do intestino anterior. Ou seja, o esôfago e todo o trato respiratório eles têm uma origem embriológica comum. Na 4ª semana de gestação surge o divertículo respiratório. Esse divertículo respiratório vai se diferenciar e formar daí para frente traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Tá? Então, qualquer erro nesse processo vai causar as mais diversas formas de apresentação da atresia de esôfago. Quais são elas? Tá? Nossa, Léo, são muitas. Não são muitas, são 5. Tá? São 5. Então, 5 formas de atresia de esôfago. Léo, qual é a mais comum? Gross classificou elas e nomeou elas com relação às letras, tá? Então, A é atresia de esôfago sem fístula. Sem fístula. Não existe fístula entre a traqueia e o esôfago. Não existe fístula, tá? Na B, existe uma fístula traqueesofágica proximal. Na C, existe uma fístula traqueesofágica distal. Na D, existem 2 fístulas, uma proximal e uma distal. E na E, existe uma fístula e não tem atresia. Tá? Vocês conseguem entender que isso decorre da separação no processo embriológico. Quando o trato respiratório se separa do esôfago, ele vai deixar essa fístula para trás. Então, na maioria dos casos, existe fístula. E normalmente essa fístula é distal, ou seja, a tipo C é a mais comum. A tipo C é a mais comum. Guarda que a C é C de comum. E por que ele não botou a mais comum como sendo a A? Porque a vida não é fácil. Então a C é a comum, tá? Então a C é a comum. Quando tem fístula distal, na maioria dos casos, você vai ver que vai ser mais fácil de corrigir. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, A, sem fístula, B, fístula proximal, C, fístula distal, D, fístula proximal e distal, e E, que é a atresia de esôfago, perdão, a fístula sem atresia, tá? Vamos lá. Galera, isso é importante demais. Isso aqui, esse slide aqui, vai estar em mais de uma prova no ano que você vai fazer prova. Nesse ano aí de 2021, pode ter certeza que vai cair mais de uma questão sobre isso. A síndrome Vacterel, tá? O que é essa síndrome? Isso daí é um conjunto de malformações, um conjunto de sistemas que as malformações andam juntas. Então, normalmente quando a gente tem mais de 2
duas ou mais malformações desses tratos associadas, a gente chama isso de bacterielo. O que é o bacterielo? São malformações vertebrais, A, anorretais, C, cardíacas, T, traqueoesofágicas, R, renal, L, de limbs, que é membros, para quem está fraco em inglês. Então, vertebrais, anorretais, cardíacas, traqueoesofágicas, renais e de membros. Olha aqui a foto do neném com bacteriela. Ele tem a genesia do rádio, ele mostrou aqui uma malformação que tem renal, uma formação cardíaca, vertebral, traqueosofágica e anorretal. Tá? Vamos falar do que compete à cirurgia pediátrica ao longo de todo esse módulo na síndrome bacteriana. Tá? Galera, como é que o fetólogo, o obstetra, ele vai suspeitar de atresia de esôfago no pré-natal? Então lá quando a mulher for fazer o seu pré-natal, fizer sua ultrassom obstétrico, morfológico, ele vai ver esses sinais. O primeiro é o polidrâmino. Para quem não se lembra o que é polidrâmino, é excesso de líquido amniótico. Tá? Por que existe esse excesso? Porque no processo fisiológico do desenvolvimento do feto, ele engole líquido amniótico. Se o esôfago está fechado, ele não vai conseguir engolir. Então, obviamente, sobra líquido amniótico, que vai fazer o nosso polidrâmino. No estômago vai estar pequeno ou ausente, porque não vai estar preenchido, quer dizer, ele não vai conseguir ver, porque não vai estar preenchido com líquido, né? E o coto esofágico superior vai estar dilatado, porque ele vai estar bem preenchido com líquido amniótico, tá bom? Então é isso. E quando o neném nasce, o que acontece? Porque quando o neném nasce, eu tenho esse aqui é um sinal bem clássico da salivação aerada. Por quê? Como existe uma fístula entre o trato respiratório e o trato gastrointestinal, na minha salivação vai ter ar. Então o neném ele vai ter excesso de saliva, porque não vai conseguir engolir, e vai ter ar e bolhas dentro dessa saliva por conta dessa fístula. Tá? Na maioria dos casos ela existe, então é importante que se note. Cianose e regurgitação às mamadas, porque ele vai engasgar, ele vai broncoaspirar, porque a fístula não permite uma separação entre o trato esofágico, entre o esôfago e a traqueia, e impossibilidade de passar sonda nasogástrica ou orogástrica, porque vai bater em fundo cego. Tá? Isso aí, então, lembra das palavras-chave quando o examinador quiser te falar que a questão de atresia de esôfago, ele vai usar isso daqui, tá? Manejo. Quando a criança nasce, o neonatologista te chama, fala, ó, tô ligando aqui porque não consegui passar a sonda nasogástrica numa criança, o que a gente faz? Então, primeiro, deixe a sonda lá, obviamente você não vai conseguir passar ela até o estômago, mas deixe onde ela está e deixe ela sob aspiração. Isso vai diminuir a broncoaspiração do recém-nascido. Tá? Intubação orotraqueal normalmente é necessária e alguns protocolos não preconizam 100% das vezes intubação, mas é muito prudente, porque nesse caso você também vai estar prevenindo que exista broncoaspiração. Tá? E sempre, recém-nascido morre de hipotermia, galera. Eles perdem calor muito fácil, muito fácil. Então, prevenção de hipotermia é essencial em todo manejo de recém-nascido. Tá? Raio-X tóraco-abdominal. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Então, por quê? Por que a gente vai fazer isso daí? Porque primeiro você vai ver a sonda enrolada lá em cima. Isso aí vai te mostrar que é uma atresia de esôfago. Fechou. Tá? Segundo, você vai ver malformações associadas. Você já aproveita para ver a coluna. Olha aqui, ó. Aqui tem uma hemivértebra, uma malformação vertebral. Tá? E terceiro, que é o mais importante, isso que eu quero que vocês guardem no coração. Quando existe ar dentro do abdômen, quando passou ar para o abdômen, quer dizer que passou ar para o coto esofágico distal, que está comunicado com o estômago. Se passou ar para o coto esofágico distal, existe uma fístula traqueoesofágica distal. Isso para a gente vai mudar totalmente a conduta, porque vocês vão ver daqui a pouco que quando existe uma fístula traqueoesofágica distal, o defeito é mais fácil de corrigir.
Tá? O defeito fica mais fácil de corrigir e esse defeito pode ser corrigido em um tempo só, logo quando o recém-nascido, nos primeiros dias de vida dele. Tá? Então, primeiro, ver a sonda, malformações vertebrais e gás no abdômen. Se tem gás no abdômen, tem fístula traqueosofágica distal, não precisa de mais exame nenhum. Tá? Em alguns serviços, é feito instilação de contraste via sonda para você ver onde está o coto esofágico proximal. Só para você ter uma confirmação diagnóstica de que esse coto esofágico proximal faz uma meia-lua ali no início do tórax. Tá? Não só contraste, mas em alguns serviços, como o da USP, por exemplo, eles não gostam de instilar contraste, eles instilam ar. Então, eles instilam ar na sonda e o esôfago fica bem dilatado, dá para você ver o desenho dele no raio-x, fica bonitinho. Tá? A correção não é de urgência. A criança não vai morrer nas primeiras horas se você não operar. Então, isso é uma cirurgia letiva, marcada, tem que ser feita com calma. Principalmente porque você tem que pesquisar aquelas outras malformações. Então, o ecocardiograma é essencial para você ver se existe malformação cardíaca, tá? E para você ver o posicionamento da aorta. Por quê? Porque quando a aorta ela vai para, ou seja, a anatomia mais comum da aorta é que o arco aórtico vá para a esquerda. A nossa incisão geralmente é uma toracotomia à direita. Uma toracotomia à direita. Se o arco aórtico for para a direita, talvez seja melhor você fazer sua incisão à esquerda para fugir desse arco aórtico. Tá? Então, um ecocardiograma é essencial não só para pesquisar se existem malformações cardíacas, mas para determinar a posição do arco aórtico. Tá? Ultrassom de rins e vias para determinar se existem, achar malformações renais e de vias urinárias. E nem todo serviço faz isso, mas é bem prudente você fazer uma broncoscopia pré-operatória ou intraoperatória. Quando você for operar a atresia de esôfago, faz uma broncoscopia. Por quê? Porque você vai pesquisar a fístula proximal. Não existe outra forma de você saber se existe uma fístula proximal. Uma fístula do esôfago com a traqueia proximal. Por quê? Porque no intraoperatório, beleza, às vezes você vai achar, mas às vezes você não disseca suficiente lá para cima para você encontrar essa fístula e a fístula passa e você opera a criança e passou. Tudo bem que a maioria dos casos não tem fístula proximal, é uma coisa rara, tá? Fístula proximal é uma coisa rara, mas nos serviços que dispõem de broncoscopia é bem prudente fazer uma broncoscopia pré-operatória ou intraoperatória no ato lá, quando você for começar a cirurgia, começa com a broncoscopia para você pesquisar fístula traqueosofágica proximal. Então, como eu sei se existe fístula traqueosofágica distal? Raio-x de abdômen. Só. Se tem gás no abdômen, tem fístula traqueosofágica distal. Como eu sei se existe fístula traqueosofágica proximal? Só com a broncoscopia. Fechou? E o tratamento? O tratamento é uma toracotomia, tá? Nesses casos que existe fístula distal, toracotomia precoce, nos primeiros dias de vida. A criança nasceu, fez lá em 24, 48, 72 horas os exames que precisa fazer, prevenir hipotermia, a criança está entubadinha, está estável, está bem, leva para o centro cirúrgico, faz uma broncoscopia e faz uma toracotomia infraescapular, que é uma incisão que a gente chama de incisão de Marquese, né? E vai acessar o esôfago. Léo, posso fazer essa cirurgia por vídeo? Pode. Pode fazer essa cirurgia por vídeo. Toracoscopia hoje em dia é uma das coisas que tem desenvolvido bastante na cirurgia pediátrica e em alguns centros já está preconizando, primeira tentativa, começar a cirurgia por vídeo e existem muitos casos de sucesso. E se não der certo, a gente converte e faz uma toracotomia. Tá? O clássico é esse daqui. Vírgula. Na prova da USP, não marque toracoscopia. Eles são contra a toracoscopia para correção de atresia de esôfago. No resto das provas, se essa alternativa tiver, é plausível e pode ser feito, tá? Talvez seja até melhor. Então,
que você vai encontrar quando você chegar lá? Tá? Você vai encontrar um coto esofágico proximal, um coto esofágico distal, a veia ásigos vai estar na sua frente, tá? Geralmente ela fica bem na frente da fístula, e a fístula. Tá? Então, esse coto esofágico aqui estava ligado na traqueia. O que aconteceu aí? Ele ligou a veia ásigos, dissecou a fístula, ligou a fístula e agora é anastomosar um lado com o outro. Beleza, muito fácil. Mas qual o problema? O problema, caros amigos, é que existe uma patologia chamada atresia de esôfago long gap, que é o espaço entre um e outro é longo. Léo, quanto é que é um espaço longo? Olha, a melhor definição de espaço longo é quando a anastomose de long gap, é quando sua anastomose fica tensa. Qualquer coisa que deixe sua anastomose tensa não é para ser feita, porque a chance de deiscência, de fístula, vai ser enorme. Tá? Então, a anastomose da atresia de esôfago não pode ser uma anastomose tensa. Nos defeitos em que existe fístula tráqueo-esofágica distal, preste atenção, veja aqui este defeito que é o tipo C, lembre, ele não está na ordem do tipo de Gross, tá? Aqui está na ordem do mais comum. Então, o tipo C de Gross tem uma fístula tráqueo-esofágica distal, e lá, este tipo aqui, que é duas fístulas, também tem uma fístula tráqueo-esofágica distal. Percebam que quando ela existe, a distância entre os cotos esofágicos ela é menor. Se não existe fístula tráqueo-esofágica distal, a chance de você ter um long gap é muito maior. Olha a distância do coto esofágico daqui para o daqui. Como é que você vai fazer essa anastomose? Isso aí é muito, muito complicado. Tá? Então, nos long gap, geralmente a correção primária não é a opção. Léo, e qual é a opção? Se eu não posso fazer a minha anastomose esôfago-esofágica, a criança vai ficar sem esôfago para sempre? Não. Não. A princípio, a priori, eles preconizavam muitas técnicas de alongamento esofágico. Tá? Então, essa técnica aqui, por exemplo, é uma esôfago-miotomia. Então, você faz uma incisão circular no esôfago proximal e você ganha alguns centímetros com essa anastomose. Outra técnica que existe é a de fazer pontos de tração, exteriorizar para fora, para o tórax da criança, e você ir tracionando isso dia a dia, semana a semana, operar essa criança 3, 4 semanas depois para ver se está mais próximo o long gap. Tá? Vou te dizer que existe grande parte dos serviços que não gosta dessas técnicas. Tá? Então, por quê? Porque complica muito. Então, a chance de você perfurar o esôfago, de você fazer uma mediastinite, é grande, das técnicas de alongamento esofágico. Existem outros serviços que têm uma experiência vasta com isso, e a primeira escolha do long gap para esses serviços é o alongamento esofágico. No entanto, nos serviços que não se faz, no da USP, por exemplo, é um serviço que não gosta de fazer técnica de alongamento esofágico, a alternativa é você substituir esse esôfago. Tá? Substituir esse esôfago. Seja com estômago, seja com colo. Então, nasceu a criança. Vamos lá. Nasceu a criança. Você fez o raio-x e não tem gás no abdômen. Não tem gás no abdômen. Alta chance de uma fístula long gap, porque não tem fístula tráqueo-esofágica distal. Quais são suas soluções? Como é que eu manejo isso agora? Então, a princípio, você pode operar a criança, fazer uma técnica de alongamento esofágico, se isso for uma coisa que você é experiente, uma coisa que seu serviço preconiza, ou fazer uma esofagostomia, uma gastrostomia, e em 6 meses, 1 ano depois, fazer uma dessas 2 cirurgias. Por quê? Porque dessa forma a gente vai usar um tubo gástrico e levantar ele para
anastomosar com o nosso coto proximal. Tá? Aqui no colo, a gente usa normalmente o colo transverso, tá? Para fazer, mas pode ser usado o colo direito também, para fazer a anastomose com o esôfago lá em cima. Fechado? Então, nasceu a criança, tem fístula distal, beleza, vamos operar. Faz os exames, marca a cirurgia, faz uma broncoscopia e opera. Não tem gás no abdômen. E aí, a decisão é de serviço a serviço. Ou se faz técnica de alongamento esofágico, ou se faz substituição do esôfago com o estômago, com a transposição gástrica, ou com o esôfago colomplastia. Tá? Fechado? Como é que complica? Galera, atresia de esôfago complica muito, é uma formação complexa. Tá? A complicação mais temida é a deiscência. Tá? Então, assim como você deve ter visto na sua residência de cirurgia geral, para quem já fez, algum caso de mediastinite por perfuração esofágica. Então, isso pode acontecer nos primeiros pós-operatórios, primeiros dias de pós-operatório, abrir a anastomose ali, vazar conteúdo para um mediastino e ter que reoperar de urgência, enfim, lavar o mediastino. Nesse caso, fazer uma esofagostomia, uma gastrostomia, porque a anastomose aí não vai mais. Então, essa é uma complicação muito temida. Fístula de anastomose é uma complicação comum. Então, lá para o 7º ao 10º dia, 14º dia, pode surgir uma fístula, vazar saliva pelo pescoço, né? Uma fístula esôfago-cutânea. E também isso aí não é o fim do mundo. A gente trata isso só com uma sonda mantida a dieta pela sonda nasoentérica, tá? E espera fechar. Isso daí vai fechando com os dias. Na maioria dos casos não precisa de fazer cirurgia. Estenose de anastomose também é muito comum. Como é que você vai ver estenose de anastomose? Olha, isso aí pode ser criança de 6 meses depois de cirurgia, pode ser criança de 15 dias depois de cirurgia, pode ser criança de 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7 anos depois da cirurgia. É uma criança que tem disfagia, que quando ela come, ela não consegue comer sólido, não consegue comer comida muito seca. E isso daí você vai fazer uma endoscopia, vai ver que existe estenose e o tratamento normalmente é endoscópico. Você vai fazer dilatações, às vezes aplicação de corticoide dentro da estenose, dilatando aquilo ali semana a semana, e isso vai, na maioria dos casos, se resolver. Tá? Então, estenose de anastomose também é uma complicação muito comum. Dismotilidade e doença do refluxo está muito presente nas atresias de esôfago. Então, até as crianças que a cirurgia foi lisa, não teve deiscência, não teve fístula de anastomose, não teve estenose de anastomose, ele só tinha uma fístula distal que foi corrigida. Esse esôfago, ele não funciona como um esôfago de uma criança saudável. Então, é muito comum que as crianças tenham engasgo, tenham vômitos, tenham dificuldades alimentares. E isso daí vai ser manejado em conjunto com a equipe de gastropediatria. A equipe de gastropediatria vai ajudar bastante nas dismotilidades e doenças do refluxo. Lembrem que o diagnóstico diferencial aqui é muito com estenose de anastomose. Por quê? Porque quando a questão quiser te falar isso, vai dizer que a criança vomita, que a criança não aceita bem dieta, e no pós-operatório tardio de uma atresia de esôfago. O que você vai ver? Procura se essa dieta está relacionada à consistência da comida. Se com carne, com frango, a criança vai bem, vai normal como se fosse com água. Se for uma coisa de consistência, a gente vai pensar mais em estenose. Se a criança tiver problema para comer de tudo, ficar vomitando, e inclusive com alguns sintomas de sensação de dor e cólica, a gente vai pensar em desmotilidade e doença do refluxo. Beleza? Tratamento primeiramente clínico aqui, tá? Então, inibidor de bomba de prótons, procinéticos, e enfim, se não der certo, aí a gente faz cirurgias anti-refluxo, enfim, isso é talvez um outro capítulo. E a refístula. Galera, a refístula é uma complicação tardia. Não é uma fístula da anastomose em si, é aquela fístula do esôfago distal ou do proximal que existia, que você corrigiu, ela se refez.
E como é que você vai ficar sabendo disso? A criança tem 5 anos de idade e está fazendo pneumonia de repetição. Está fazendo pneumonia pra caramba, já internou esse ano 2, 3 vezes por causa disso e operou atresia de esôfago 5 anos atrás. Olha, pesquisa refístula. Como é que você pesquisa refístula? O ideal é você fazer um exame combinado. O exame broncoscópico para ver o trato respiratório e o exame esofágico. Instila azul de metileno e você vê se existe comunicação entre um e outro. Se existir, é cirúrgico. Opera, é uma refístula. Fechado? Toracotomia e fechamento da fístula, né? Obviamente. Isso já foi uma questão da USP há muito tempo atrás. Então, resumão de atresia de esôfago, tá? Pré-natal, polidrâmino, bolha gástrica ausente, tá? Pós-natal, salivação aerada, cianose mamadas, não passa sonda nasogástrica. Exame essencial para definir se existe fístula distal. Raio-X tóraco-abdominal simples, sem nenhum contraste, tá? Exame essencial para definir se existe fístula proximal é a broncoscopia. E quando é long gap, a gente tem uma escolha a fazer. Se a gente vai fazer o alongamento esofágico ou substituição com estômago ou com colo. Fechado? Essa foi nossa aula aí de atresia de esôfago. Vamos para a situação 2, tá? Situação 2. Você é chamado na emergência pediátrica para avaliar recém-nascido com vômitos alimentares. Preste atenção. Vômitos alimentares. Desidratado e com alcalose metabólica. Lembra que eu falei que é palavra-chave? Galera, guarda essas palavras-chave. Vômitos alimentares, não é vômito bilioso, é vômito alimentar, desidratado e com alcalose metabólica. Ao exame, eu tenho massa palpável em hipocôndrio direito e peristalse gástrica visível. O examinador está te implorando para você marcar que isso daí é uma estenose hipertrófica de piloro. Tá? Então guarda bem, vômitos alimentares, desidratação, alcalose metabólica, massa palpável em hipocôndrio direito, peristalse gástrica visível. Quando você vê essas palavras, a questão é de estenose hipertrófica de piloro. Léo, o que é estenose hipertrófica de piloro? Tá. Essa imagem do Néter é muito boa, porque ela não só fala da clínica, mas fala também do aspecto intragástrico da estenose. Então, o que acontece? Existe uma hipertrofia da camada muscular do piloro. Essa hipertrofia da camada muscular, ela progressivamente vai ocluindo a luz do piloro e causando uma obstrução nessa região. Olha só como é que fica, ó. A musculatura bem hipertrofiada, tá? Musculatura bem hipertrofiada e a luz bem estreita. Olha aqui um corte transversal, como é que fica a musculatura hipertrofiada e a luz bem estreita. A forma de fora, como é que você vê na cirurgia, bem engurgitada essa parte, tá? Por conta de uma musculatura hipertrofiada. Então, como é que acontece? O que acontece? Por que acontece isso daí? Do nada, hipertrofiou a musculatura do piloro? Olha, a gente acha que essa etiologia é multifatorial. Essa etiologia também não é muito bem esclarecida. O fato é que entre 2 a 10 semanas de vida, esse recém-nascido começa a vomitar. E vomitar, e vomitar, e vomitar. E isso principalmente em crianças que usam fórmula. A dieta tem uma forte associação com a estenose hipertrófica de piloro. Mas também existem fatores genéticos. O primogênito, não se sabe porquê, mas o primeiro filho tem mais chance de ter atresia de ter estenose hipertrófica de piloro do que o segundo filho, tá? Então, o primogênito tem mais chance e em diversos outros fatores de riscos, tá? É importante você notar que os vômitos são não biliosos, assim como os da estenose, os da atresia de esôfago. Por quê? Porque a obstrução é acima da papila do adenal. Então não tem como esse vômito ser bilioso. Se é vômito bilioso, não é estenose hipertrófica de piloro. Fechou? Então, vômitos não biliosos que vão ser tantos que vai levar a desidratação e letargia da criança. Tá? Galera,
o clássico da estenose hipertrófica de piloro, o distúrbio metabólico que anda junto com a estenose hipertrófica de piloro, a ponto de que se não tivesse distúrbio metabólico, você tem que duvidar do diagnóstico, mesmo que tenha um ultrassom dizendo que tem estenose, é a alcalose metabólica. Por que isso acontece? Olha, eu te disse que o sinal clínico da criança é o vômito não bilioso. A criança está vomitando muito. À medida que ela está vomitando muito, ela está perdendo muito hidrogênio e muito cloro. E muita água também, obviamente. Sem o cloro, o rim não consegue excretar bicarbonato. Porque existe uma bomba de cloro e bicarbonato lá no rim. Essa é coisa do clínico, o cirurgião não se envolve muito nisso, mas essa é a explicação. Então, não existe como o rim excretar bicarbonato sem cloro. Então, eu vou ter um excesso de bicarbonato no nosso corpo, causando uma alcalose metabólica. Eu também estou perdendo muita água. E nessa de perder água, o rim vai tentar compensar com o aumento da aldosterona, né? vai agir no rim e vai fazer com que eu retenha só de água e excrete potássio e hidrogênio. Excretando hidrogênio, eu vou inclusive piorar a minha alcalose. Então, qual é o distúrbio então da estenose hipertrófica de piloro? Então, a alcalose metabólica por conta do excesso de carbonato que o rim não consegue excretar, hipoclorêmica, porque eu estou perdendo muito cloro no vômito, hipocalêmica, porque eu estou perdendo potássio na urina, porque eu estou tentando reter água, com acidúria paradoxal, porque o hidrogênio está indo também para reter só de água. Então, eu tenho alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica com acidúria paradoxal. Esse daí é o distúrbio metabólico associado à estenose hipertrófica de piloro. Esse distúrbio é tão importante que eu já tive um caso em que a criança tinha um mês de vida, vomitava, vômitos não biliosos, caso clássico, começou com 2 semanas de vida, foi piorando. Quando a gente chegou, examinou a criança, já tinha um ultrassom que dizia que essa criança tinha um aumento da camada muscular do piloro, já estava meio diagnosticada pela equipe de pediatria, e fez uma gasometria que tinha acidose metabólica. Por ter acidose metabólica, a gente duvidou desse diagnóstico. E no final, a gente investigou um pouco mais, a criança saiu com o diagnóstico de acidose tubular renal. Nada a ver com piloro. Quando corrigiu a acidose da criança, ela parou de vomitar. Então, eu quero dizer para vocês que esse distúrbio aqui da alcalose metabólica é muito importante e está muito associado à estenose hipertrófica de piloro e cai demais nas questões de vocês. Então, saiba que a alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica e com acidúria paradoxal vai estar na sua prova, tá? Galera, e o exame físico dessas crianças? Como é que é? Então, primeiro sinal, o sinal mais clássico é uma oliva pilórica, tá? Uma massa palpável, hipocôndrio direito. Isso aí você está conseguindo palpar aquela área de hipertrofia ali da camada muscular, está palpando no hipocôndrio direito. E existe um sinal mais raro, mas que também existe, que é o sinal de Kussmaul. A peristalse gástrica visível. Olha só, olha para esse vídeo aí. Dá uma olhadinha. Olha como você consegue ver o estômago fazendo peristalse dessa criança. Isso daí é uma estenose hipertrófica de piloro. E galera, como é que a gente bate o martelo que isso daí é uma estenose hipertrófica de piloro? Olha, tem uma criança que vomita, o vômito é não bilioso. Eu tenho alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica com acidúria paradoxal, e no exame físico eu tenho oliva pilórica e peristalse gástrica. É muito sugestivo? É muito sugestivo. É muito sugestivo de estenose hipertrófica de piloro. No entanto, é ideal que você faça uma ultrassonografia para afirmar e bater o martelo que existe esse diagnóstico. Nessa ultrassonografia, a gente vai ver o corte transversal aqui do piloro, onde eu tenho um sinal do alvo, tá? Que são essas 2 bolotinhas aqui, e aumento da espessura do piloro. No longitudinal também vou ter aumento do diâmetro lá, né? Então, como é que eu vou lembrar o tamanho ideal que essa criança tem que ter? Então, um recém-nascido, em média, tem um pi de piloro. Lembra do pi? 3,14. Então, isso daqui é 3 milímetros e lá 14 milímetros. O normal é isso daí. Acima tá normal.
Só com a ultrassom alterada dá para operar a criança? Não, não dá. Então, eu tenho que ter uma ultrassom alterada, uma criança com alcalose metabólica, uma criança que tem vômitos, uma criança que os vômitos são não biliosos e que eu palpo, isso aí também não é essencial, mas palpar oliva pilórica e peristalse gástrica é bem importante. Por quê? Porque a partir daí eu vou compensar esse metabolismo da criança. Vejam, não é urgência, não é para você operar essa criança instável, desidratada e letárgica, porque vai dar ruim sua cirurgia. Vai dar ruim sua cirurgia. A criança pode morrer no intraoperatório. Tá? Então, existem diversos protocolos de hidratação para essas crianças. O mais comum é este protocolo aqui, tá? Que é um protocolo americano, em que ele corrige o distúrbio da criança com um soro fisiológico, faz pushes, vai fazendo pushes, reavaliando o cloro, reavaliando o potássio, reavaliando a gasometria, e quando a criança tiver com bicarbonato menor que 30, cloro maior que 100 e potássio normal, a gente indica cirurgia, tá? Com calma, com tranquilidade, com a criança estável, feliz, não está mais letárgica, desidratada, morrendo na sua mão. Tá? Qual é a cirurgia? A cirurgia pode ser feita tanto aberta ou por vídeo, mas o raciocínio geral dessa cirurgia é igual ao raciocínio da acalásia. Lembra quando vocês estudaram no aparelho digestivo lá, vocês estudaram a acalásia, estudaram o esôfago, que existe uma miotomia esofágica para você expandir ali o esôfago e o esfíncter inferior do esôfago. O raciocínio aqui é o mesmo. A gente vai fazer uma piloromiotomia, cortar só a camada seromuscular do piloro para libertar a mucosa dessa criança. Tá? E vai ficar mais ou menos assim o aspecto. Ó. Você cortou a camada seromuscular e a mucosa dá uma bojada, ela respira para fora. O cuidado dessa cirurgia, obviamente, é você não furar ali a mucosa. Você tem que abrir só a camada seromuscular. Tá? Pode ser aberta, pode ser por vídeo, tanto faz. Mas o fato é que a piloromiotomia Freder-Hamstad é o padrão ouro para corrigir estenose hipertrófica de piloro. Resumão de estenose hipertrófica. Então, vômitos, peristalse gástrica visível e vômitos não biliosos, peristalse gástrica visível e oliva pilórica palpável. Tá? Alcalose hipoclorêmica, hipocalêmica com acidúria paradoxal. Sempre fazer um ultrassom antes e estabilizar antes de você operar. A cirurgia é a piloromiotomia, a Freder-Hamstad. Seja aberta, seja por vídeo. Tá bom? Vamos para a nossa situação 3. Tá? Na situação 3, a neonatologia te chamou para avaliar um paciente com vômitos biliosos. No raio-x toracoabdominal, eu tenho o sinal da dupla bolha. Galera, vômitos biliosos em recém-nascido não é normal. E sempre que houver vômitos biliosos, o pediatra vai chamar o cirurgião para avaliar, porque existe um diagnóstico diferencial cirúrgico muito importante. Tá? Nesse daqui, lembra aí, quais são nossas palavras-chave? Vômitos biliosos, isso vai estar presente em algumas aulas daqui para frente. E a palavra-chave para ele te dizer que o diagnóstico é de atresia duodenal é raio-x com dupla bolha. Tá? Então, vamos falar de atresias intestinais. Vamos começar pela duodenal, que é a mais comum, mais de 50% de todas as atresias intestinais. E a mais clássica. Tá? Lá na 4ª semana de gestação, o duodeno está ocluído, existe uma proliferação epitelial que oclui a luz do duodeno fisiologicamente. Essas células elas vão se degenerando e caindo ao longo da 8ª, 9ª semana de gestação, eu vou formando a luz do duodeno. Quando existe qualquer defeito nesse processo, a gente tem as mais diversas formas de atresia de duodeno. Tá? Quais são elas? As principais são o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tá? O tipo 1 é esse daqui, ó, que existe membrana, uma obstrução intrínseca ou um diafragma, ou uma membrana, tá? ou uma membrana, ou um diafragma ocluindo a luz do duodeno.
Tá? Ou seja, não existe obstrução extrínseca. Aqui é uma foto de como ele fica por fora. O duodeno a seguir fica pequeno porque ele está em desuso. Tá? O tipo 2, eu tenho uma corda fibrótica que liga o coto proximal com o coto distal. Tá? E o tipo 3, eu tenho separação total dos dois cotos. Então, tipo 1, membrana ou diafragma. Tipo 2, cordão fibroso ou separação total. Nesses dois tipos aqui, é muito comum que eu tenha junto um pâncreas anular. O que é esse pâncreas? É uma formação da cabeça pancreática que vai abraçar o duodeno de forma que não permita que ele faça a luz. Então, o pâncreas anular ele pode estar associado à fisiopatologia da atresia duodenal. Tá? A apresentação clínica é um recém-nascido que nasce e tem vômitos biliosos. Se você passar uma sonda gástrica, ele vai ter um débito muito grande nessa sonda, bilioso. Tá? Léo, o que é um débito normal para um recém-nascido? Olha, um débito normal é abaixo de 5 ml. Se você passar uma sonda gástrica no recém-nascido, é normal que saia menos de 5 ml em 24 horas. Se sair mais que 20, você tem a certeza que ele está obstruído em algum lugar. Tá? Então, mais de 20 ml de resíduo gástrico, a gente fala que ele está obstruído em algum lugar. Primeiro passo para investigar recém-nascido com vômitos biliosos é um raio-x de abdômen normal, sem contraste, sem nada. Por quê? Nesse raio-x de abdômen a gente já vai ter uma noção muito grande do que é. E neste caso aqui da atresia do duodeno, a gente já vai dar o diagnóstico. Veja só, eu tenho um sinal da dupla bolha. O que é o sinal da dupla bolha? É uma bolha para o estômago, outra bolha para o duodeno. Tá? Duas bolhas. Dali para baixo não tem gás nenhum. Quer dizer que eu tenho atresia de duodeno. Só no raio-x matei o diagnóstico, está indicada a cirurgia. Obviamente, também não é urgência, compensa a criança, não vai operar a criança desidratada, faz reposição de estudo eletrolítico, deixa uma sonda nasogástrica aberta, tá? E marca a cirurgia e opera essa criança. Olha só como é clássico esse sinal, tá? Então, aqui está o estômago, aqui está a bolha do estômago e aqui está a bolha do duodeno. Cara, quando cair questão de atresia duodenal, pode ter certeza que o que cai normalmente é isso daí, tá? O que cai é o diagnóstico a partir do sinal da dupla bolha. O tratamento ele é feito com a anastomose duodeno-duodenal. Uma anastomose duodeno-duodenal. Via de regra, a gente faz uma incisão transversal no coto proximal e uma incisão longitudinal no coto distal. A gente transpassa a obstrução. Aqui vocês lembram, tipo 3, ó, separação total entre os cotos. Tá? A gente vai transpassar o pâncreas anular, se ele houver também. O pâncreas vai estar aqui por cima da nossa anastomose. Por que a gente faz assim? Porque para aumentar a luz da nossa anastomose. Para que exista um fluxo maior do duodeno proximal para o duodeno distal. Quando a gente faz esse tipo de anastomose, veja que ele vai ficar parecido com um diamante. A gente chama essa anastomose de anastomose em diamond shape, tá? Em formato de diamante. Isso daí aumenta a luz, porque vai ser um polígono na nossa anastomose e vai impedir que tenha estenose no pós-operatório, que é uma complicação comum. Tá? Então, tratamento, anastomose duodeno-duodenal em diamond shape. Tá? Léo, e as atrasias de jejum ileais? Bom, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Vai ser um recém-nascido que tem vômitos biliosos e existem diversas apresentações dessas atrasias. Acho difícil que alguém te cobre isso algum dia, mas existem membranas, assim como na atresia duodenal, existem bandas fibróticas, assim como na atresia duodenal, existe separação completa com mesentério em V, existe uma apple peel, que é a maçã cortada, né? A maçã cortada no intestino, né? Que tem esse sinal em espiral, o intestino é em espiral. E existem diversas, o tipo 4 é quando existem diversas
estenoses separadinhas uma da outra, com mesentera em V, aí tem uma banda fibrótica aqui, depois outra estenose, tá? Então, a casca de maçã, tipo 3B, tipo 3A, mesentera em V, tipo 2, banda fibrótica, tipo 1, membrana, tá? Então, esses são os tipos de atresia jejunal. E como é que eu vou saber se existe atresia jejunal? Com o mesmo raio-x tóraco-abdômen. Ó, quanto mais alta for a minha atresia, menos bolha eu vou ter. Esse sinal aqui, às vezes é inclusive chamado de sinal da tripla bolha. Olha só, uma bolha para o estômago, uma bolha para o duodeno, uma bolha para o jejum proximal. Daí para frente não tem gás nenhum. Então aqui é uma atresia de jejum alta. Quanto mais baixo for minha atresia, mais gás eu vou ter. Então lá numa atresia de ilho, lá embaixo, eu vou ter um sinal de obstrução intestinal baixo. Ó. Eu tenho nível hidroaéreo, tá? Tenho distensão de alça, o estômago está bem grande. Então, no raio-x simples, a gente vai conseguir diagnosticar. E a cirurgia aqui também já está indicada. Tá? Não precisa ficar investigando muito a mais, não. Existe também a atresia de cólon, que é uma situação muito rara, tá? Muito rara. Mas, de fato, o cólon ele é atrésico. Veja aqui que esse cólon ele entra para um cólon de desuso aqui, que termina em fundo cego, tá? Provavelmente eu tenho uma obstrução aqui em cima, e esse daqui é o nosso cólon transverso, tá? Então esse é o cólon ascendente, e esse é o nosso cólon transverso atrésico. O raio-x, eu vou ter uma obstrução baixa, veja que não tem gás no reto, tá? Não tem gás no reto, e existe distensão de todo o trato gastrointestinal. Tá? Normalmente a gente trata essas crianças com a colostomia para que exista redução dessa distensão do colo, para depois fazer uma anastomose de forma mais segura. Tá? Então, se cair eventualmente uma questão de atresia de colo na sua prova, que é muito raro, tá? A resposta vai ser colostomia e cirurgia após alguns meses, tá? Para fechamento dessa colostomia. Então, resumão de atresias intestinais. Duodeno, vômitos biliosos e dupla bolha. Jejum ileal, pode ter tripla bolha ou pode ter mais. No cólon, obstrução intestinal baixa, tá? E fazer uma colostomia antes de fazer a correção definitiva. Galera, na nossa situação 4, o neonatologista te chamou para avaliar vômitos biliosos. Você já sabe, lá da questão da situação 3, que esses vômitos biliosos podem ser atresias intestinais. Mas vamos ver o que mais eles podem ser. Tá? Vamos falar de má rotação intestinal. Durante a 4ª semana de gestação, as alças intestinais estão crescendo, elas estão se alongando. E o abdômen da criança ainda não é grande o suficiente para conter todas essas alças. Então, na 4ª semana, existe uma herniação fisiológica das alças para fora do abdômen. Elas se alongam, vão crescendo, crescem. E à medida que a criança cresce em tamanho também, e a cavidade tem espaço para essas alças, elas retornam fisiologicamente ao redor da 10ª semana de gestação. Tá? À medida que elas retornam fazendo rotações. Ao todo, são 3 rotações de 90 graus, totalizando 270 graus em sentido anti-horário ao redor da artéria mesentérica superior. Durante essas rotações, que são 3 rotações de 90 graus, totalizando 270 graus ao redor da artéria mesentérica superior, ela vai voltando e se fixando, o trato gastrointestinal vai se fixando, onde fisiologicamente, anatomicamente, ele vai ficar depois do nascimento e de completo processo de desenvolvimento da criança. Os tipos de má rotação que podem acontecer decorrentes desse processo de retorno à cavidade são os seguintes. A não rotação é quando eu tenho o seco totalmente locado à esquerda do abdômen da criança e o delgado à direita do abdômen da criança. Isso daqui causa problema porque eu tenho uma fixação frouxa que pode fazer um volvo de
de intestino médio, né, que a gente chama, e até mais para frente a gente vai ver, causar isquemia de todo o delgado da criança. Tá? Também existem diversos, isso aqui a gente não precisa detalhar, os tipos de má rotação não vão ser cobrados para você, tá? Mas o que ele causa são obstruções altas, porque existem bandas que a gente chama de bandas de LED, que vão obstruir aqui o duodeno, tá? E dá vômitos biliosos também. E volvos, hérnias internas, são todas decorrentes do processo de má rotação. E como é que é esse diagnóstico? Seguinte, existe uma grande parcela da população, grande não, existe uma pequena parcela da população que vive sua vida com má rotação e nunca vai descobrir isso daí. São defeitos menores, defeitos que não causam tanto problema. Essa criança viveu sua vida toda, foi criança, foi adulto, foi idoso, não teve volvo, não teve obstrução intestinal. No entanto, existe uma parcela em que o defeito é grande o suficiente para causar sintomas. Tá? Quando causa sintomas, normalmente vai causar sintomas nos primeiros dias de vida. Por quê? Se for para ter volvo, vai ter logo no início. Se for para obstruir o duodeno, vai obstruir logo no início. Existe má rotação assintomática? Existe. Mas a maioria delas é sintomática e os sintomas ocorrem nos primeiros dias de vida. Primeiro sinal é de vômitos biliosos. Por quê? Porque no fim das contas, a má rotação vai ser uma obstrução intestinal alta. Tá? Seja pelas bandas de LED que obstruem o duodeno e causam como se fosse os sintomas parecidos com diontresia duodenal, seja pelo volvo do intestino médio, que ele pode ser mais brando, ou seja, faz o volvo, obstrui, vomita, desfaz o volvo. Obstrui, vomita, desfaz o volvo. Ou pode ser uma coisa mais drástica, com um volvo com isquemia e necrose de todo o intestino que estava envolvido nesse volvo. Tá? Então, vômitos biliosos é o sinal clássico. E no raio-x de abdômen, eu não vou ver simples, no raio-x de abdômen simples, eu não vou ver nada demais, assim, nada que dê o diagnóstico definitivo dessa criança. A gente precisa fazer, nestes casos, um raio-x contrastado. Instila contraste pela sonda na criança. E aí você vai ver um estômago, aqui você está vendo, ó, um estômago duodeno bem dilatado, e o sinal do saca-rolhas. O sinal do saca-rolhas, essa é a espiral que está aqui embaixo, tá? E vai dizer para a gente que existe volvo do intestino médio, tá? O tratamento é uma laparotomia exploradora, onde a gente vai, a priori, desfazer o volvo, se ele houver, obviamente, ver se as alças estão viáveis. Se as alças estiverem viáveis, deixa ela lá. Se não, vamos ver o que a gente pode ressecar. E desfazer a banda de LED, que é essa fixação de peritônio anômala, né, que passa por cima aqui do duodeno e obstrui ele. Em alguns serviços também se faz uma apendicectomia. Cada vez menos está se fazendo essa apendicectomia. No entanto, o raciocínio dessa apendicectomia é o seguinte: no final da cirurgia você vai deixar todo o cólon à esquerda e todo o delgado à direita. Se daqui a 15 anos essa criança tiver uma apendicite, vai ser à esquerda e vai ser mais difícil de diagnosticar. O raciocínio de não tirar o apêndice agora quando é recém-nascido é agregar morbidade à cirurgia, e hoje em dia os métodos de imagem evoluíram e esse diagnóstico de apendicite vai ser feito por um exame de tomografia ou ultrassonografia, que seja feito daqui a 15 anos, se essa criança vier a ter apendicite. Tá? Então, na cirurgia, desfazer volvo, desfazer banda de LED, considerar a apendicectomia. Tá? Intestino à esquerda, intestino grosso à esquerda, intestino delgado à direita, para diminuir a chance de volvo. Tá? Então, resumão de má rotação. Vômitos biliosos, raio-x contrastado com sinal do saca-rolhas, desfazer banda de LED, colocar delgado para a direita e cólon para a esquerda. Galera, eu quero que vocês prestem bem atenção que quando existe volvo de intestino médio, eu posso ter um quadro brando, como eu falei, mas eu posso ter um quadro grave.
eu posso ter choque séptico, necrose de alça. E isso daí, se o Volvo for importante o suficiente, ele pode te obrigar a fazer uma ressecção de todo o intestino delgado. E a má rotação é uma das causas de intestino curto. Quando eu tenho um Volvo importante que isquemia todo o delgado, o cólon, eu posso ser obrigado a fazer essa ressecção, fazer uma anastomose de duodeno com íleo e essa criança ter síndrome do intestino curto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ela. Tá? Então, má rotação com o Volvo de intestino médio é uma das causas de síndrome de intestino curto também. Vamos para a situação 5. Neonatologia te chama para avaliar prematuro com vômitos biliosos, choque séptico e saída de sangue nas fezes. Ao exame, hiperemia de parede abdominal e raio-x com sinais de pneumatose intestinal. Galera, quando o examinador quiser te falar que a questão é de enterocolite necrotizante, ele vai falar que é um recém-nascido que tem vômitos biliosos, choque, saída de sangue nas fezes, hiperemia de parede abdominal e no raio-x eu tenho uma pneumatose intestinal. Em muita porcentagem das vezes, ele vai te dizer que o recém-nascido é prematuro também. Tá? Então vamos falar de enterocolite necrotizante. Guarda bem essas palavras-chave. Se não decorou, se não aprendeu, volta, vê a aula, vê direitinho, anota, porque a questão de enterocolite necrotizante às vezes é desafiadora no diagnóstico. Tá? Então, o que é enterocolite necrotizante? Enterocolite necrotizante é uma doença de recém-nascidos, onde existe uma inflamação que pode evoluir para necrose e perfuração pode ocorrer em todo o trato gastrointestinal. Ele ocorre espaçado, pode ser um pedaço ali do sigmoide, do jejum proximal, do jejum distal, ali do ilho. Esôfago é mais raro, mas pode acontecer. Também pode acometer estômago. Então, a enterocolite necrotizante ela pode ocorrer em todo o trato gastrointestinal e ela é uma inflamação que pode evoluir para necrose e perfuração. Por quê que isso acontece? Olha, os principais fatores de risco são baixo peso ao nascimento, então a incidência é inversamente proporcional ao peso ao nascimento. Prematuros estão muito mais suscetíveis do que recém-nascidos a termo. Cardiopatia, sepse por qualquer motivo, hipóxia, tá? Uso de fórmula, ou seja, criança que não mama ao peito da mãe, não mama ao seio. E negros e hispânicos também estão mais suscetíveis. Tá? Não se sabe por quê. A fisiopatologia ainda não é muito esclarecida. Então, sabe-se que na prematuridade a gente tem um trato gastrointestinal imaturo. A nossa barreira gastrointestinal e a colonização é anormal. O sistema imune também é imaturo dessas crianças. Então, quando eu tenho um insulto isquêmico ou uso de fórmula, que não é uma coisa fisiológica, eu posso ter uma resposta inflamatória sistêmica a esse insulto, causando a enterocolite necrotizante. Tá? Então, galera, um cara chamado Bell, ele fez uns critérios diagnósticos para a gente ter noção de que isso está acontecendo com o nosso recém-nascido, tá? Que são chamados os estágios de Bell. Então, o primeiro estágio de Bell é quando eu tenho suspeita de enterocolite. Eu ainda não tenho definido que realmente eu tenho um caso de enterocolite. Então a criança vai ter apneia, bradicardia, distermia, ou seja, ou hipertermia ou hipotermia. O resíduo gástrico pode estar um pouquinho aumentado, maior do que 20 ml, como a gente falou. Sangue oculto nas fezes, no caso da tipo A. Sangue vivo nas fezes, da caso do tipo B. E o raio-x normal ou com distensão de alças. Tá? Então, isso daí são só sinais inespecíficos de enterocolite necrotizante. O que é comprovada? Quando eu tenho os mesmos sinais sistêmicos do tipo 1 e eu tenho uma pneumatose intestinal. Galera, marca essa palavra-chave aí, que quando ele quiser dizer que é enterocolite necrotizante, ele vai te dizer que tem pneumatose intestinal. O que é pneumatose intestinal? Pneumatose intestinal é quando eu tenho esse arzinho aqui, ó, na parede da alça. Isso mostra a proliferação de bactérias anaeróbias. Tá?
Então, pneumatose intestinal é um sinal muito sugestivo de enterocolite necrotizante, quase patognomônico. No entanto, existem outras doenças do recém-nascido que fazem pneumatose intestinal, mas não dão sinais sistêmicos. Se você vê um recém-nascido chocado, mal, com febre ou hipotermia e tem pneumatose intestinal, pode bater o martelo, isso daí é enterocolite necrotizante, tá? Outro sinal clínico que é muito importante da enterocolite é celulite de parede abdominal. Outra palavra-chave para seu examinador te dizer que essa questão é de enterocolite. Olha só, a parede abdominal vira uma abscessão, vira uma tumoração com hiperemia, calor, rubor, tá? Então, isso daí é muito característico da enterocolite necrotizante e quando a célula de parede existe, já é um estágio 2B. Tá? Quando existe ascite, eu vou para o tipo 3, que é a enterocolite avançada. E se eu tiver perfuração, é a enterocolite perfurada. Então, se eu tenho pneumo peritônio, como aqui nesse raio-x, enterocolite perfurada, avançada e perfurada, tá? Que é o estágio 3B de Bell. Então, lembrando bem, pneumatose intestinal, celulite de parede e pneumo peritônio são sinais que você tem que procurar na enterocolite necrotizante, tá? O manejo, na maioria dos casos, é clínico. Então, jejum, corrigir e repor distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Antibiótico terapia de amplo espectro, colher culturas, hemocultura, cultura de urina do recém-nascido e fazer radiografias seriadas. Por que radiografias seriadas? Porque você quer pegar o melhor momento para se operar essa criança se precisar operar. Qual é o melhor momento? É pouco antes dela perfurar. Então, é ideal que você opere uma criança com pneumo peritônio? Não, porque já contaminou a cavidade toda. Mas você também não precisa operar uma criança que não tem perfuração. Você pode tentar tratar isso de manejo clínico. Então, pouco antes dela perfurar, ou seja, se você vê que está progredindo, as pneumatoses estão piorando, está tendo muita distensão, enfim, a CIT está piorando, a gente tende a indicar cirurgia. Tá? Então, como eu falei agora, qual é o tratamento? A gente só precisa fazer tratamento cirúrgico em uma situação. Só tem uma situação que é a indicação clássica, indicação absoluta de cirurgia em enterocolite necrotizante, que é o pneumo peritônio ou a paracentese positiva. Ou seja, se eu fiz uma paracentese e volta fezes, volta conteúdo entérico dessa paracentese. Isso daí me prova que teve perfuração, então eu tenho que intervir. Tá? Mas, como eu disse, o melhor momento não é depois que teve a perfuração. O melhor momento é minutos, horas antes de perfurar, eu operar essa criança. Então, quando você vê que a criança está com uma piora clínica importante, se eu tenho uma pneumoportia, raio-x com alça fixa, ela não vai melhorar, não está melhorando com antibiótico, não está respondendo a intervenção dos pediatras, então eu posso indicar para prevenir que ela perfure. Tá? Mas indicação definitiva é só depois de perfurada, ok? Veja bem que quando eu falei intervenção, eu não disse que ia ser laparotomia. Tá? Por quê? Porque diferente do adulto, quando a gente tem uma criança com enterocolite necrotizante, se criou uma solução um tanto estranha para quem é cirurgião geral. Em crianças menores de 1,5 kg, muito instáveis, que obviamente não iriam aguentar uma laparotomia exploradora, depois da perfuração instalada, alguém em algum momento decidiu só drenar essa cavidade, como se fosse um grande abscesso. Ó, eu tenho uma perfuração intestinal, eu acesso ali beira-leito as fossas ilíacas, coloco um penrose de cada lado e deixo drenar todo esse conteúdo entérico. Deixa drenar. E aí estabiliza a criança vai melhorando, depois faz a laparotomia, para ver o que tem de alça para tirar, o que pode acontecer e tal. Isso daí foi dando certo. Em algum momento essa pessoa que
inventou essa solução, percebeu que às vezes ele não precisava nem operar as crianças. Que às vezes só essa drenagem peritoneal beira-leito resolvia o caso. Tá? E isso tem sido uma discussão na cirurgia pediátrica nos últimos 10 anos, 15 anos, muito importante. Quando é que a gente opera e quando é que a gente faz drenagem peritoneal beira-leito? Até agora não é bem esclarecido. Existem estudos multicêntricos correndo e eu espero que nos próximos anos a gente tenha alguma resposta para isso. Mas o consenso na maioria dos serviços é o seguinte: se eu tenho um recém-nascido muito baixo peso, abaixo de 1.500 gramas, muito instável, chocado, droga vasoativa lá no alto, que seja perigoso até de você transportar para o centro cirúrgico, faz uma drenagem peritoneal beira-leito, vê se ele melhora. Se melhorar, marca depois sua laparotomia, tira a alça que tiver que tirar e faz as anastomoses que são devidas. Tá? No entanto, se eu tenho um recém-nascido de 2 quilos, 3 quilos, que está estável, está com pouca droga vasoativa, a primeira escolha tem sido, da maioria dos cirurgiões pediátricos, a indicar direto laparotomia exploradora para, de fato, encontrar e corrigir o que quer que seja que você tem que fazer. Durante a sua laparotomia exploradora, é bom lembrar que o intestino não está em condições ideais para ser anastomosado. Então, a maioria dos cirurgiões, nessa laparotomia, ele não opta por fazer anastomoses primárias, opta por fazer ostomias, inclusive várias, diversas. Se eu tenho vários pontos de perfuração, eu posso fazer 3, 4 ostomias no recém-nascido, para não fazer as anastomoses primárias, e depois que ele tiver compensado, que a enterocolite tiver melhorado, reconstruir o trânsito desse recém-nascido. Tá? A enterocolite necrotizante é uma das causas mais importantes de síndrome do intestino curto. Tá? Síndrome do intestino curto ocorre quando eu tenho menos de 1 metro de intestino viável para recém-nascidos. Tá? Nesses casos, eu tenho uma desabsorção muito grande. E essas crianças elas podem ficar dependentes de nutrição parenteral para o resto da vida ou, enfim, por muitos anos. Então, o ideal é que a gente tente preservar o máximo de alça possível que a gente consiga. Por isso que essa solução da drenagem peritoneal beira-leito é uma solução talvez menos invasiva para tratar esses doentes. Tá? Existem casos, por exemplo, em que todo o trato gastrointestinal do esôfago ao colo está necrosado e não existe forma de você preservar nada. Nesses casos está descrito o fechamento da cavidade abdominal sem fazer nada e conversar com a família sobre possível paliação no intraoperatório. Tá? Então, intestino curto pode decorrer da enterocolite necrotizante e é uma preocupação muito grande quando a gente está operando esses doentes. Tá? Resumão. Então, prematuro com vômitos biliosos, sangue nas fezes, celulite de parede e pneumatose intestinal. É isso que o examinador vai te dizer quando ele quiser falar sobre enterocolite necrotizante. Manejo: jejum, antibiótico de amplo espectro e raios-x seriados. Intervenção só se pneu peritônio ou paracentese positiva. E essa intervenção pode ser drenagem peritoneal, beira-leito ou laparotomia. Reservar a drenagem peritoneal para recém-nascidos de muito baixo peso ou que estejam muito instáveis para transporte. Tá? Na sua laparotomia, lembre que a anastomose nem sempre é uma boa ideia. Talvez seja melhor fazer ostomias e programar anastomoses para um segundo momento. Então vamos para a situação 6, galera. A neonatologia te chama para avaliar um recém-nascido com alças intestinais para fora da cavidade, à direita do cordão umbilical. Vamos ver o que é isso. Vamos falar de todos os defeitos de parede abdominal do recém-nascido, tá? Dos congênitos. Então lembra quando a gente falou na aula de má rotação que na 4ª semana existe uma herniação fisiológica, das alças intestinais, que elas retornam fazendo rotações de 90 graus
para a cavidade e se fixam onde elas vão ficar, tá? Na anatomia normal. Quando existe, após esse retorno, existe o fechamento da parede abdominal. Quando existe qualquer defeito nesse processo, eu posso ter ou a gastrosquise ou a onfalocele, que são nossos principais defeitos de parede abdominal. Tá? Então, o que é gastrosquise? A gastrosquise é um defeito onde não ocorreu o fechamento da parede, ou seja, as alças até retornaram, mas a parede não se fechou após esse retorno. O que acontece? As alças intestinais ficam para fora, elas não estão recobertas por um saco peritoneal, afinal elas já retornaram para a cavidade e o peritônio já se formou. Mas não fechou e elas ficam para fora, elas estão ali expostas, como está aqui nessa foto. Tá? Tá aqui nessa foto, uma gastrosquise bem clássica. Tá? Então eu tenho alças intestinais, sem saco peritoneal que os envolve, e o defeito está à direita do cordão umbilical, como ocorre na maioria dos casos. Tá? A onfalocele, ela é um defeito do retorno à cavidade, não é o defeito do fechamento da parede. As alças, no retorno fisiológico, elas não retornaram. Então, elas estão recobertas por esse saco peritoneal que vem do cordão umbilical, tá? E o defeito ele não é à direita do umbigo, ele é no umbigo, ou seja, o cordão umbilical está no ápice do defeito. Ok? Qual é a diferença entre um e outro? As principais são as seguintes. Primeiro, isso de a gastrosquise ser à direita do cordão umbilical e a onfalocele ser na base do cordão. E as anomalias, né? Na gastrosquise é mais incomum que a gente tenha anomalias associadas. Mais incomum. Tá? Na onfalocele existem diversas anomalias associadas e síndromes também. Quando existe anomalia na gastrosquise, essa anomalia normalmente é uma atresia de Delgado, ou duodeno, ou jejum ileal, tá? Mas não existe grandes síndromes envolvidas nesse processo. Por não ter saco envolvendo, perceba que as alças elas ficam expostas ao meio ambiente. E isso faz com que exista um prejuízo ao prognóstico muito grande dessa criança se a gente postergar o tratamento cirúrgico. Então, acima de 6 horas de vida já é pior do que abaixo de 6 horas de vida. Então, é uma urgência operar gastrosquise. Nasceu recém-nascido com gastrosquise, eles chamam um cirurgião pediátrico para avaliar na sala de parto. O cirurgião pediátrico vai envolver essas alças e vai indicar cirurgia, vai levar direto para o centro cirúrgico. Na onfalocele, como tem esse saco que envolve, ele não está perdendo calor, não está desidratando, não está mais sujeito à infecção. Esse saco peritoneal protege as alças e dá para você corrigir não cirurgicamente de forma eletiva. Tá? A única situação em que você vai operar uma onfalocele de forma não eletiva é quando existe rompimento desse saco, ou na hora do manuseio, ou na hora do parto ali, rompeu o saco, e aí o raciocínio segue o mesmo raciocínio da gastrosquise e é uma urgência, tá? Se existe rompimento do saco. Então, vamos falar um pouquinho da gastrosquise. A incidência de 1 para cada 4.000 nascidos vivos. No pré-natal, aumenta bastante a alfa-fetoproteína, você vai ver materna, né? E também lá no pré-natal, o obstetra ele não precisa necessariamente indicar uma cesárea por conta da gastrosquise. Pode ser uma indicação eletiva, ou uma indicação de parto normal, tá? Ao nascimento, cobrir as alças com compressa aquecida, plástico, papel filme e fechar isso daí de urgência, tá? É importante notar que a gastrosquise ela tem normalmente uma desmotilidade intestinal, tem um hilo intestinal prolongado. Por quê? Porque essas alças elas estão muito tempo ali submetidas e em contato com o líquido amniótico. E à medida que o líquido amniótico vai tocando essas alças, ele lesa. Não é para as alças terem contato com o líquido amniótico por tanto tempo. Então as alças elas nascem meio inflamadas, não tem uma motilidade normal. Então, às vezes é muito difícil você iniciar a dieta nessas crianças. Elas podem ter um hílio de até 40 dias. Tá?
Então, também é importante pesquisar atresia intestinais, porque, como eu falei, é um dos poucos defeitos muito associados à gastrosquise, tá? Então, na hora que você estiver ali manuseando, você pesquisa bem, corre bem as alças, dá uma olhadinha direito nas alças intestinais para ver se tem atresia intestinal e corrige de acordo. Tá? Fechamento primário sempre é o ideal. Normalmente em centro cirúrgico. Existe uma técnica que é a técnica de Bianchi, para gastrosquises muito pequenas, você fechar a beira-leito, não levar para centro cirúrgico. Tá? É sempre importante atentar para a pressão intraabdominal, porque é como se fosse uma hérnia. Lembra, o Henrique, lá na aula de cirurgia geral, vai falar de hérnias gigantes. Quando a gente coloca todo esse conteúdo para dentro, pode ser que exista aumento da pressão intraabdominal e até síndrome compartimental nessas crianças. Nos defeitos maiores, a gente não vai conseguir fazer fechamento primário por conta da pressão intraabdominal. Então a gente vai optar por fazer silos. O que são os silos? São esses, você envolver as alças com um saco, tá? Um saco estéreo, fixar esse saco na bolsa e progressivamente, dia a dia, ir apertando e reduzindo devagarzinho essas alças para a cavidade, até que você consiga fechar a parede sem ter síndrome compartimental. Tá? Veja só essa foto aqui, que mostra um defeito muito complexo da gastrosquise. Olha só, eu tenho o intestino médio todo envolto dessa forma. Aqui é um colo transverso da criança, que o colo é atrésico, tá? Tem um colo transverso e aqui o cólon ascendente. Então, veja o quão complexo esse defeito pode ser. Ele pode ser desde uma alça, pouco de alça, porque pequena para o lado de fora, ou pode ser esse complexo estranho e difícil de corrigir. Essa criança, por exemplo, necrosou todo esse segmento e ficou com síndrome de intestino curto. A gente teve que anastomosar o duodeno proximal com o cólon, tá? E, infelizmente, ficou com o intestino curto. Então, a gente já viu 3 causas de intestino curto aqui nesse módulo. A gente viu a má rotação intestinal, a enterocolite necrotizante e a gastrosquise entra também nesse rol de causas de intestino curto, tá? A onfalocele, ela é um pouquinho mais rara do que a gastrosquise, vai de 1 para 4.000 a 1 para 6.000 nascidos vivos. No pré-natal, aumenta a alfa-fetoproteína materna, no entanto é um pouco menos comum. A onfalocele costuma ter defeitos maiores e o prognóstico está muito relacionado a esse índice aqui, que é o índice pré-natal da onfalocele versus circunferência da cabeça do recém-nascido. Então, quanto menor a relação, ou seja, quanto maior for a onfalocele, pior é o prognóstico dessas crianças. O parto também não tem indicação de ser cesárea, pode ser ou parto natural ou cesárea, e a indicação vai ser aí do obstetra. Tá? Então, sempre na onfalocele, buscar anomalias associadas, cobrir com compressas aquecidas e, se bolsa rota, operar de urgência. Tá? Então, uma das anomalias associadas muito comuns e muito comum, que você vai ver bastante em até diversas partes da nossa aula, é a síndrome de Beckwith-Wiedemann, que ela vem com macroglossia, hérnia umbilical e onfalocele. Também existe hemipertrofia, ou seja, um lado do corpo é maior que o outro, e hipoglicemia neonatal, hipoglicemia hiperinsulinêmica neonatal. Tá? São parte dessa síndrome, e ela está associada a diversas doenças da cirurgia pediátrica. A gente vai falar dela ao longo dos nossos módulos aí. Então, como é que eu corrijo uma onfalocele? Obviamente, fechamento primário é a escolha. Se for uma onfalocele pequena, dá para fechar. No entanto, se for onfaloceles grandes, a gente pode usar silo também, fechamento estagiado, como é na gastrosquise, para reduzir aos pouquinhos e não causar síndrome compartimental. Nos casos em que existe defeitos grandes e recém-nascidos instáveis, muito sindrômicos,
ou com necessidade de droga vasoativa, a gente pode optar por não fechar essa parede abdominal. A gente pode optar por escarificar essa onfalocele. Nesse relato de caso aqui, ele faz isso com povidine, iodo. Ele vai jogando povidine todo dia, fazendo curativo com povidine. Isso daqui vai epitelizando por cima da onfalocele até fechar. Também existem cirurgiões que gostam de fazer isso com nitrato de prata, com sulfadiazina de prata. Enfim, existem diversas substâncias que a gente pode fazer para escarificar, fazer uma cicatriz e epitelizar a onfalocele por cima. Então, não necessariamente onfaloceles muito grandes e que os recém-nascidos são muito instáveis, a gente precisa operar e fechar. Lembra que o saco está envolvendo ali o peritônio, prevenindo que ele perca calor, está prevenindo que ele tenha infecções. Tá? Então, resumão de defeito de parede. Gastrosquise não tem bolsa e o defeito é à direita do umbigo. Onfalocele tem bolsa e o defeito é no umbigo, ou seja, o cordão umbilical está no ápice do defeito. Quando não tem bolsa, ou seja, quando é gastrosquise, ou se a bolsa é rota, vira urgência. Então você tem que operar. E sempre que você levar para o centro cirúrgico, a primeira tentativa é de fazer um fechamento primário. Se você não conseguir, você vai optar por fazer o fechamento estagiado com silo. Tá? Vamos agora falar do que você aprendeu de mais importante nesse módulo 1. Tá? Então, a mensagem que eu quero que vocês levem desse módulo 1 é o seguinte: vômitos biliosos em recém-nascidos. Lembrar sempre de atresias intestinais, fazer um raio-x simples de abdômen para ver se tem dupla bolha, se é atresia de duodeno. Nesse raio-x simples, você já pode ver se tem pneumatose intestinal, se a criança também reavaliar a criança, ver se ela tem labilidade de temperatura, se é plaquetopênica, enfim, para suspeitar de enterocolite necrotizante, no raio-x você vai ver pneumatose, né? E se você estiver suspeitando de uma rotação, fazer um raio-x contrastado, onde você vai ver aquele sinal do saca-rolhas. Então, quando o recém-nascido tem vômitos biliosos e a pediatra chama a gente, ela quer que a gente veja essas 3 doenças, principalmente aí, tá? Lembrar também que síndrome do intestino curto, ela pode vir de enterocolite necrotizante, má rotação e gastrosquise, 3 doenças que a gente viu nesse módulo. Então, a ideia dessas 3 doenças, sempre que você for fazer cirurgia nelas, é você preservar o máximo de intestino que você conseguir, que você pode fadar essa criança a ser dependente de nutrição parenteral. Tá? Então é isso. Esse foi o nosso módulo 1. Vejo vocês no módulo 2. Abraço.